elogie, que lhes diga o que desejam ouvir, se infelicitam e, não raro, caem em depressão. Não se dão conta de que a opinião dos outros é superficial e leviana, pois geralmente não conhecem as pessoas das quais falam. Para que você seja realmente feliz, aprenda a se conhecer e a se aceitar como você é. Não acredite em tudo o que falam a seu respeito. Não se deixe impressionar com falsos elogios, nem com críticas infundadas. Seja você. Descubra o que tem de bom em sua intimidade e valorize-se. Ninguém é melhor que você para saber o que se passa na sua alma. Procure estar bem com a sua consciência, sem neurose de querer agradar aos outros, pois os outros nem sempre dão valor aos seus esforços. A meditação é excelente ferramenta de autoajuda. Mergulhar nas profundezas da própria alma em busca de si mesmo é arte que merece atenção e dedicação. Quando a pessoa se conhece, podem emitir dela as opiniões mais contraditórias, que ela não se deixe impressionar nem iludir, pois sabe da sua realidade. Nesses dias em que as mídias tentam criar protótipos de beleza física e enaltecer a juventude do corpo como o único bem que merece investimento, não se deixe iludir. Você vale pelo que é, e não pelo que tem ou aparenta ser. A verdadeira beleza é a da alma. A eterna juventude é atributo do espírito imortal. O importante mesmo é que você se goste, que você se respeite, que se cuide e se sinta bem. A opinião de alguém só deve fazer sentido e ter peso se esse alguém estiver realmente interessado na sua felicidade e no seu bem-estar. Nenhuma opinião que emitam sobre você deve provocar tristeza ou alegria em demasia. Os elogios levianos não acrescentam nada além do que você é, e as críticas destrutivas não tornarão você pior. Busque o autoconhecimento e aprenda a desenvolver a autoestima. Áreas da casa. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Todas as terças-feiras, as palestras, não é? Também às 20 horas. Às quintas-feiras nós temos, a partir das 20 horas, a fluidoterapia, mas é necessário fazer o agendamento com a nossa companheira Tereza Scatena. E aos sábados, a partir das 14h30, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E às 16 horas, nós temos as palestras com vários companheiros daqui da casa e de outros centros espíritas. A palestra da noite de hoje será com nossa companheira Jane Maiolo, da Sociedade Espírita Allan Kardec de Jales. Mas antes de darmos início, convidamos a Dona Cida para fazer a leitura da mensagem da noite. A felicidade. A felicidade que pode realmente não existir na Terra, enquanto a Terra padecer a dolorosa influenciação de um só gemido de sofrimento, pode existir na alma humana. Quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. O primeiro passo, porém, para a aquisição de semelhante riqueza é o nosso entendimento das leis que nos regem, para que o egoísmo e a ambição não nos assaltem a vida. O negociante que armazena toneladas de arroz com o propósito de lucro fácil não poderá ingeri-lo senão na quantidade de algumas gramas por refeição. O dono da fábrica de tecido, interessado em reter o agasalho devido a não vestirá senão um costume exclusivo para resguardar-se contra a intempérie. E o proprietário de extensas vilas que delibera lucupletar-se com o suor dos próprios irmãos, não poderá habitar então uma casa só e ocupar dentro dela
um só aposento para o seu próprio repouso. Tudo na existência está subordinado a princípios que não podemos desrespeitar, sem danos para nós mesmos, e por esse motivo, a felicidade pura e simples é aquela que sabe retirar da vida os seus dons preciosos, sem qualquer insulto ao direito ou à necessidade dos semelhantes. Assim, pois, tudo aquilo que amontoamos no mundo em torno de nós, a pretexto de desfrutar privilégios e favores, com prejuízo dos outros, redunda sempre em perigosa ilusão a envenenar-nos o espírito. Felicidade é como qualquer recurso que só adquire valor quando em circulação em benefício de todos. Em razão disso, saibamos dar do que somos e a distribuir daquilo que retemos, em favor dos que nos partilham a marcha. Porque somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica, para ser nossa alegria e nossa luz, aqui e além, hoje e sempre. Emmanuel Francisco Xavier, do livro Inspiração. Vamos nos preparar para a prece da noite, que será feita por nossa companheira Márcia. Novamente aqui reunidos, neste recanto de paz, a casa acolhedora nos abriga mais uma vez, depois da vivência de um longo dia de trabalho e afazeres. Viemos então até a casa buscar a palavra esclarecedora, que irá com certeza acalentar os nossos corações, elevando assim a vibração dos nossos pensamentos para um patamar mais alto. O dia se foi, as fadigas talvez ainda estejam repletas em nosso corpo e em nossa mente. No entanto, agora é hora de acalmar. Vamos então, nesses instantes, deixando as preocupações de lado. O que não foi feito poderá ser feito amanhã. Agora é hora de meditar, de acalmar. Vamos então, respirando tranquilamente, acalmando, aquietando-nos, para podermos colher os fluidos benfazejos que emanam pelo ar. Vamos assim, nos acomodando confortavelmente, a sentir a brisa suave e serena que adentra pelas portas, pelas janelas. Esquecemos então o dia que se foi. O sol brilhou a nos chamar a viver mais um dia neste abençoado planeta Terra. No entanto, o dever cumprido ou não foi calado com a escondida do sol, chamando então as estrelas e a lua a nos fazer meditar na nossa verdadeira razão de aqui estarmos e lembrarmos que o Pai de amor e bondade nos convida a viver a cada dia uma nova história. O sol brilha pela manhã, nos chamando aos afazeres, e à noite a lua brilha, encantada pelas estrelas, a nos chamar a meditar para a nossa verdadeira razão de aqui estarmos, para buscarmos o nosso eu interior e assim brilharmos um dia perante a eternidade como alguém que soube cumprir com o seu dever. Agradecemos a oportunidade de mais uma noite de bênçãos. Que assim seja, Senhor.
Convidamos à tribuna a companheira Jane Maiolo e que possamos acolhê-la com a melhor vibração possível e que a espiritualidade possa inspirá-la na noite de hoje. Boa noite, amigos. Boa noite, Fernandópolis, amigos de outras casas e da região. Boa noite, amigos internautas que acompanham a Rede Amigo Espírita. É uma alegria estarmos juntos nessa noite para pensar a respeito dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para juntos comungarmos do mesmo ideal, que é o da nossa transformação, que é da nossa melhora íntima e do despertar da nossa consciência para o amor. E em falar de amor, lembramos o poema: E eis que um sol de luz brilhou na treva escura, um sol de excelso alvor e de mágica ternura, encheu de aroma oval. Meu Deus, os prisioneiros se erguem redimidos, os gênios do terror soluçam comovidos e capitulam o mal. Perfume estranho os ares embalsamam. Ó Deus, de excelso amor, que coração de flama transforma a treva em luz. E no silêncio imenso do infinito, murmura um pobre coração proscrito o nome de Jesus. E ao falarmos em Jesus, a primeira palavra que nos ocorre é o amor. Porque quando Jesus pronunciou essa palavra, todos aqueles encarnados e reencarnados no nosso orbe sentiram uma nova esperança, sentiram uma brisa fresca adentrando toda a psicosfera do nosso planeta. E então começamos a divisar uma possibilidade de descobrirmos o que é um amor. Mas vamos analisar um pouco o que é o amor na nossa vida. O que é o amor enquanto sentimento? Porque hoje vamos falar, e vamos falar das expressões do amor. Porque para alguns, amor é ter. Para outros, amor é sentir. E para nós, o que significa o amor? Dá para analisar que a vida sem amor é uma vida sem sentido? Quando não amamos, a vida segue sempre seu curso, como que arrastada, cinza, sem cor, sem brilho. É como se estivesse todo dia que levantar e não achar nenhum motivo para continuar. Mas quando estamos amando, a vida ganha uma tonalidade diferente. Quando estamos amando, tudo é colorido, tudo é muito lindo, tudo achamos graça, temos vontade de viver. Então, vale a pena buscar o sentido do amor. E aí os companheiros dirão assim: mas o que é o amor? Será o que eu sinto é amor? E eu posso afirmar que amor é muito mais simples sentir do que falar. Porque amor é querer bem. Amor é o zelo, é o cuidado. E muitos de nós ainda procuramos fórmulas para o amor sem nos darmos conta que o amor é calmo. O amor é aquela preocupação diária de querer o bem daquele que está conosco, ou que está à nossa volta, ou que faz parte do nosso universo. Então, amar vai muito além das nossas expressões. Ficamos por aqui, então, para entender o que é o amor. Vamos utilizar de alguns personagens ou de alguns filósofos para entender a evolução do nosso amor. Buscamos, então, Platão. Quando Platão começou o seu pensamento a respeito de amor, Platão, logicamente, não denominava amor, mas o amor de Platão é o Eros. O Eros, para Platão, era o desejo. Então, você ama aquilo que você deseja.
E nem sempre esse desejo é saciado. Então você continua nutrindo esse amor. Amor para Platão era desejar. Mas no amor de Platão, você ama aquilo que você não tem. Você deseja aquilo que você não tem. Se formos pensar realmente, aquilo que temos, nós não desejamos, porque nós já possuímos. Então essa é a visão de Platão. Nós amamos aquilo que não temos. Podemos nós amar a visão, todos nós que temos olhos bons? Quem é que ama a visão? Aquele que não a possui, o cego. Então ele ama enxergar. Para nós, muitos de nós nem nos damos conta desse atributo. Então, na visão de Platão, esse amor é o desejo pelo que não temos. E aí, para ilustrar esse amor de Platão, é muito fácil. Geralmente, quando nós desejamos algo, nós amamos aquilo. Eu tenho um filho de 10 anos que, há um tempo atrás, ele amava, desejava ardentemente um brinquedo eletrônico, bastante caro para a época, que era o PlayStation 2. Ele amava aquilo. E cada vez que ele ia na casa de algum amigo que tinha, ele desejava ardentemente possuir aquele brinquedo. E passado um tempo, de tanto ver aquele amor, aquele desejo, eu e meu esposo combinamos que daríamos a ele o brinquedo tão amado e desejado. Passado um tempo, depois de ter ganho o brinquedo, percebemos que aquele amor ardente se fora. E o brinquedo já não tem mais tanto atrativo assim. Já está encostado num canto. E ele já ama e deseja um outro, muito mais caro, que por enquanto não saciaremos essa fome, esse desejo dele. Então percebemos que ele continuará amando aquele objeto. Mas nós também, muitas vezes, amamos e desejamos não só objetos, mas desejamos ardentemente as pessoas. E quantos relacionamentos que depois de passado da conquista primeira, de termos a certeza de possuir a confiança do outro, também deixamos de desejar. E para Platão, quando se acaba o desejo, acaba-se o amor. Essa é a visão de Platão. E aí os companheiros dirão assim, mas Platão, não vamos falar de espiritismo? E aí vamos usar a mesma forma que Kardec usou no Evangelho segundo o Espiritismo, quando imprimiu ali o pensamento de Platão, a concordância do pensamento de Platão com o pensamento da doutrina espírita. E chegamos a afirmar que Platão é um dos precursores do pensamento do Cristo, porque veja bem o preparo que Jesus teve. Quando desejamos muito ver a luz, e ao nos deparar diretamente com ela, sem nenhum preparo, é possível que nos ceguemos, não é assim? Então é preciso ir acostumando com o brilho e a intensidade. Então Jesus pensou nisso, que ele realmente traria a lição maior do amor, mas enviou antes os seus precursores, para que nós fôssemos aprendendo lentamente a amar. Então compreendemos que o amor de Platão, o eros de Platão, é o princípio cósmico do amor. É o desejar, que é o primeiro impulso para querer amar. Então vamos entendendo como é que nasce esse amor, porque precisamos sentir o desejo, a vontade de ter ou de alcançar. E os estudiosos, eles afirmam assim que muitos não compreenderam a mensagem de Platão. Achamos que ficamos só no amor platônico, mas Platão ele vai falar que esse é o princípio desse amor que vai se tornar realmente esse amor cósmico, que ao passar do tempo vamos entendendo o belo, o bom, e vamos compreendendo essa chama primeira do amor. Mas o problema do amor de Platão é que ele é focado no eu. Eu desejo.
eu quero. Mas Aristóteles, aí vamos para o segundo tipo de amor. Aristóteles não concordou com Platão, dizendo que o amor não pode ser só isso. O amor não pode ser apenas o desejo, porque quando acaba o desejo, acaba o amor. E Aristóteles não concordou. Aristóteles foi mais além e nos disse que amor é filia. Filia é alegria. Aristóteles achava que nós deveríamos nos alegrar com aquilo que já temos. Essa é a diferença do amor de Platão e de Aristóteles. Então, Platão era o desejo. Desejar aquilo que você não tem. Mas Aristóteles falou que era possível alegrar-se com o que nós já possuímos. E como nós estamos em relação àquilo que nós já temos, aquilo que nós já possuímos? Será que estamos valorizando ou estamos felizes com a família que já temos? Com o emprego que já temos? Com a nossa profissão? Com as nossas conquistas? Aristóteles fala que temos que nos alegrar com essas conquistas. E, pensando nessa situação, vamos compreender que o amor, ele está presente em nós desde muito. Se formos analisar a vida de Paulo de Tarso, vamos encontrar um roteiro traçado por Abigail no livro Paulo e Estevão. A história de Paulo e Estevão deve ser compreendida por todos nós espíritas, porque na verdade se trata dos bastidores do Novo Testamento e precisamos conhecer. E vamos ver destacado ali a figura de Paulo de Tarso. Vamos ver o roteiro que Abigail então traça para Paulo. Paulo, depois da conversão, depois de um período longo de exílio no deserto, de reflexões, de meditação, resolve que já é tempo de voltar, porque agora transformado daria para ajudar na obra da divulgação do Evangelho do Cristo. E ele assim o faz. Mas, ao chegar em Jerusalém, ele percebe que os ventos não estavam tão favoráveis. Ao procurar o amigo Alexandre, ele já percebe que Alexandre expulsou da casa dele de maneira cordial. O amigo mais devotado lhe dá as costas. Ele então procura a casa do caminho, procura Simão Pedro e vai conversar com Simão a respeito das novas propostas, dos objetivos, da mudança que o Cristo lhe fizera. E Simão, depois de ponderar e conversar com Paulo de Tarso, aconselha que ele deve seguir adiante, pois se ele permanecesse em Jerusalém, as brigas, a revolta e a perseguição aos cristãos poderia novamente iniciar. Paulo então percebe que não dá para continuar ali e resolve ir procurar o pai na cidade de Tarso. O pai era o último recurso que lhe restava. Ele já havia perdido tudo: a noiva, os amigos, a posição. Lhe restava apenas o carinho do pai. E ao buscar o pai de início se alegra ao encontrar o filho, depois de tanto tempo, tido como louco e perdido. Mas, às primeiras conversas, o pai percebe que o filho não estivera louco, mas que o filho realmente modificara a postura diante da vida. E o pai não compreende, a ponto de o diálogo narrado por Emmanuel neste livro é um diálogo mais forte que eu já li em toda a minha existência. Talvez o diálogo mais dolorido que um pai possa ter com um filho. E naquele momento, então, onde a discussão se acirra, o pai de Paulo diz que ele precisava escolher entre ele, o pai, ou o carpinteiro. Naquele momento, Paulo de Tarso chora desesperadamente, pois já havia se humilhado, e em soluços diz ao pai: meu pai, ambos precisamos de Jesus. O pai não compreende que Saulo
e Paulo, nesse momento, tem todo o seu amor voltado ao Mestre. E ele vai embora. E Emmanuel, ao narrar a despedida de Paulo da casa, é de um sentimento que abala as estruturas do nosso ser. Quando ele diz que Paulo ganhou as ruas, e ele usa exatamente essa expressão. O antigo rabino ganha as ruas indiferente, sem vontade de viver. Naquele momento da existência, Paulo não tinha mais vontade de viver. Todos os afetos haviam lhe abandonado por não entender o amor dele ao Cristo. Ele então anda um pouco desesperado, não sabia mais o que fazer, pois todas as portas lhe foram fechadas. E Emmanuel narra mais uma frase espetacular que ele diz assim: Paulo tinha fome de solidão, precisava se refugiar e foi buscar umas cavernas abandonadas, próximo à cidade de Tarso. Ali, chorando desesperadamente, percebe que com a prece, ele vai relaxando, relaxando, até que se desliga do corpo. E ele então percebe que penetrou uma região mais celeste, mais suave, fato que ele vai narrar depois na segunda epístola aos Coríntios. Ele sente uma leveza e uma luz muito intensa quando percebe 2 anjos se aproximando, Estevão e Abigail. Naquele momento, o coração de Paulo parecia explodir. Quando ele percebe, então, o cunhado, faz menção de abraçá-lo. E as lágrimas caem abundantemente, e depois Abigail vem e se aproxima. Mas ele queria dizer algo ao cunhado, queria dizer do seu arrependimento, mas Estevão não permitiu. Estevão apenas silenciou e disse: não traga o passado de volta, esqueça o que passou, não soframos mais. E ele começa a chorar desesperadamente quando Abigail, a noiva amada, lhe diz: choras? Olha como ela recepciona o amado. Choras? Mas a luta apenas começa e choras? Era a noiva falando para ele. Então, nesse momento, Abigail traça um roteiro espiritual para o noivo amado. Traça um roteiro divino. E ele começa a falar, ele tinha tanta coisa para falar para ela, mas ela, lendo aqueles pensamentos, ele pergunta assim: como conciliar o evangelho com tanta perseguição? Lógico que em outras palavras que Emmanuel disse. E ela diz: ama. E ele vai mais além, fazendo outras perguntas: mas o trabalho é tão difícil, como fazer? Trabalhe. E mais para frente, nessa conversa, ela diz: espera. E por último, ela vai falar: perdoa. Então, no traçado, naquele momento, ama, trabalha, espera e perdoa. Abigail lhe traçou um roteiro divino. E aí perguntamos nós: e nós? Temos o nosso roteiro divino traçado? Porque se nós ainda não meditamos a respeito da nossa existência, é preciso meditar. É preciso estabelecer diretrizes de segurança para sermos felizes. A doutrina espírita nos dá condições dessa reflexão profunda. E precisamos urgentemente eleger aquilo que precisamos modificar na nossa alma. Porque se os companheiros hoje me perguntar: mas qual é o roteiro que eu posso seguir? Eu direi: não sei. Porque eu tenho as minhas necessidades. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem as suas. Então precisamos meditar e eleger. O que eu preciso modificar nessa existência? Quais os roteiros que eu preciso seguir para modificar? Façamos uma análise. Observemos os nossos sentimentos. Alguns de nós poderemos meditar o seguinte: em que momento da minha existência eu permiti que o meu coração se endurecesse?
Qual dor que eu passei que petrificou o meu sentimento? Porque eu não consigo romper essas barreiras e ser útil? Amar com mais facilidade? Perdoar aquele que ainda me ofende? Em qual momento da minha existência eu endureci o coração? Não vamos esperar que a dor amoleça, porque somos convidados hoje a amar, a esquecer o mal. E aí os irmãos poderão dizer assim: ah, mas Paulo de Tarso era o vaso escolhido, ele tinha um roteiro. Eu provavelmente não tenha. Enganamos quando pensamos assim. Vamos analisar as obras então e vamos buscar as obras de André Luiz? Se buscarmos as 16 obras de André Luiz, vamos ver que também traçaram um roteiro divino para André Luiz. E eu, depois de muito tempo lendo e estudando essas obras, eu percebi que foi traçado um roteiro divino. E eu vejo como Deus é bom, que nos permite essa parada, para que possamos reavaliar e tomar outros rumos. Então, vamos pegar a obra Entre a Terra e o Céu. E vamos ver que o livro se inicia com uma prece de Evelina, pedindo socorro ao mundo espiritual. Porque o lar da pobre Evelina estava sendo desfeito. Era muito desamor, era muito desencontro. E os amigos espirituais vêm em socorro. Evelina, a pobre menina, pedia proteção e amparo para a mãe que já desencarnara. Pedia em prece que a mãezinha viesse ajudar. E aí os amigos espirituais, atendendo a prece daquela menina, vieram para ajudar, para melhorar. E qual surpresa nossa, encontramos que a própria obsessora do lar era a mãe de Evelina, Odila, que não aceitava de forma alguma o novo casamento do esposo, os relacionamentos que aconteciam no lar. Então vamos ver o trabalho que o mundo espiritual teve para reajustar aquela família nas bases do amor, o trabalho incansável. E vamos chegando ao final do livro, quando a Odila, que era a mãe que se tornara obsessora, aprender a lição mais sublime do amor. Naquele momento, na narrativa de André Luiz, estão todos num jardim, no plano espiritual, naquela confraternização amorosa, quando o ministro atende a solicitação de Odila e diz que ela pode, sim, se tornar a benfeitora do lar, porque ela aprendera o amor, ela transformara-se de obsessora a benfeitora do lar. E André Luiz começa a chorar. Começa a chorar e ele percebe que o choro dele ia perturbar a emoção daquele momento. E ele se retira para chorar sozinho no jardim. E a gente fica analisando André Luiz. Quando a gente percebe as pinceladas do homem André Luiz na obra, nós entendemos por que nos identificamos tanto com ele. Porque ele é como nós, sofre como nós. Então, ele no canto começa a chorar, porque ele percebera que Odila aprendera a amar, a ponto de se transformar na benfeitora. Mas ele, André Luiz, ainda não era capaz de voltar ao lar para amar, apenas por amar. Porque ele ainda via na companheira a esposa. Ele via no segundo marido o intruso. E ele via os filhos como seus. Sendo que ele deveria aprender a ver a companheira como uma irmã de jornada. O segundo esposo, um amigo que ele deveria ajudar. E os filhos como irmãos de evolução. Ele não aprendera a lição do amor, então ele chorava. E aí, na narrativa, ele diz que ouviu na acústica da alma o seguinte roteiro: confia. E aquela sensação de que é preciso confiar. Prossiga. E ele entendeu que a obra precisava andar. Luta para vencer essas amarras.
e aperfeiçoa. Então vamos encontrar na obra de André Luiz 4 diretrizes também, como de Paulo e André Luiz. E eu volto a perguntar, quais as nossas diretrizes? Porque nós sabemos onde nós precisamos mudar. Nós precisamos eleger o que se faz urgente. Pensemos com carinho na nossa vida, porque a nossa vida precisa ser meditada, precisa ser vivenciada de maneira mais amorosa. Então vamos encontrar nos tipos de amor de Platão, que é o desejo, Aristóteles, a filia, essa alegria por tudo que já temos. E aí nos questionamos, estamos contentes com tudo que nós temos? Realmente nos alegramos com a presença das pessoas que estão conosco? Porque pode ser que você esteja vivendo querendo que a vida termine logo. Começa o seu dia desejando que o dia acabe porque o emprego é insuportável ou que as pessoas sejam insuportáveis. E não nos damos conta que a vida vai avançando, que é preciso ter esse sabor de viver, ter essa alegria que Aristóteles fala. Mas o que é alegria, então? Alegria para mim é uma coisa, mas para vocês tem um outro sabor? Porque muitas vezes o que me alegra não alegra o meu companheiro. Então busque a alegria. Mas podemos definir a alegria como... Sabe o que é alegria? É aquele momento que a gente deseja que não acabe nunca. Isso é alegria. É aquele momento onde a gente fecha os olhos e deseja que continue para sempre. Isso é alegria. E deve ser esse gosto que deve ter a nossa vida. Nós precisamos nos alegrar conosco. Ter vontade de viver alegremente com as pessoas. É como se fôssemos convidados para estar numa festa e nós sentamos e ficamos tristes porque alguém não veio, alguém não está presente e não valorizamos aqueles que estão conosco. Vocês já pensaram nessa possibilidade de se alegrar com quem está conosco? Mas quando a gente pensa no amor de Platão e no amor de Aristóteles, os dois são focados no eu. Eu desejo, eu me alegro. E aí a gente percebe o amor de Cristo para conosco. Porque o amor de Cristo é diferente. Não é nem o eros e nem a filia. É o ágape. É o amor pelo outro. É o amor pelo outro. Não está mais no eu. Porque a gente precisa entender que Jesus, quando ele se fez homem, foi pelo fato de muito amar. Não existe outro objetivo, outro desejo. É por muito amar que ele deixou as alturas celestes e veio viver o amor. Se Platão, Aristóteles, redigiu ou deixou as marcas do pensamento, Jesus veio viver. Não deixou nada escrito, mas ele veio viver, veio nos mostrar como é que é o amor. E ele não colocou fórmulas. Não existe condições para amar. Existe amor. Então, podemos pensar assim, mas qual amor eu devo procurar? E eu direi, busque todos. Deseje ardentemente algo que você queira, que você não possua, mas se alegre também com aquilo que você tem. E desperta em ti o amor por tudo, por todos. Porque esse amor de Jesus é tão grandioso que Jesus, ele ama da mesma maneira o andarilho chagado, o mendigo andrajoso. Ele ama na mesma intensidade a esses como o presidente dos Estados Unidos. É o mesmo amor. É o mesmo amor. Não tem diferença. Jesus, ele nos ama da maneira com que nós somos, com as nossas imperfeições. Porque ele sabe que dentro de cada um de nós existe um anjo. Um ser bom. Que quando aprender a focar no bem, vai ser luz.
É esse que Jesus vê. E nós precisamos entender essa forma de amar, para aprender a amar melhor as pessoas, com as suas deficiências, com seus defeitos, sem exigir. Nós não podemos exigir que as pessoas mudem para que amamos. Temos que amar da maneira com que elas nos apresentem. Porque nós precisamos modificar a nossa maneira de entendimento. Quantos de nós já não ouvimos a frase assim? Ninguém muda ninguém. Vocês já ouviram isso? E nós acreditamos nisso? Não podemos mais acreditar. Porque Ele deixou as alturas celestes e modifica. Modifica cada um de nós. Ou uma mãe não é capaz de modificar com muito amor o filho? Modifica. Modifica. Porque quando vai se apresentando as tendências, se houver aquele amor que acolhe, com o tempo ela vai modificando. Quantas esposas não é capaz de modificar o homem rude, bruto, grosseiro? E com o passar do tempo, com muito amor, ela vai envolvendo e ele vai se tornando mais meigo, mais amável. E isso não é mudança? Então nós acreditamos sim que podemos mudar, mas só o amor é capaz disso. Então nós modificamos as pessoas por muito amar. Porque não existe coração endurecido que resista a um coração afável. Quando muitas vezes somos recebidos de maneira agressiva, deselegante, se você envolver com amor, com carinho, não há como continuar na agressividade. Não há como. Então precisamos realmente ter essa sabedoria do amor. Porque se você conversar com algum espírito nas reuniões mediúnicas e disser assim para ele, olha, abandone a sua vítima, mude. Existe alguém que te ama muito te esperando no mundo espiritual. É a única maneira que ele vai embora. Porque alguém que ama o aguarda. E você pode falar assim para um espírito superior, eu te darei qualquer posse da terra, reencarna, ele não vem. Mas se você falar assim, existe um coração que você ama que sofre, ele reencarna pelo amor. E quantos de nós não somos capazes disso? De amar intensamente para modificar? Porque esse é o amor de Jesus, é o ágape, e é por todos. Por isso que Paulo falava, já não sou eu, mas quem vive. Porque ele compreendeu essa mensagem do amor. E nós precisamos compreender e começar a modificar a nossa maneira de ver a vida. Como que vamos amparar o nosso lar se não estivermos dispostos a ceder, a mudar? Porque tudo é reflexo do nosso sentimento. Se o lar encontra-se desajustados, analisemos o teor dos nossos sentimentos. Porque o que se mais quer no mundo hoje é amor. As pessoas estão carentes de amor. Estão carentes do afeto. E nós vivemos tão apressados, em busca de tantas coisas. Irmã Cipriana, no livro No Mundo Maior, ela diz assim, que o conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Só o amor. Não tem outro. Então, se você é professor, ame aquilo que faz. Deseje ardentemente modificar aquela vida. Se você realmente é um médico, faça com amor. Um profissional liberal, um advogado, um dentista, faça com amor, se alegre com aquilo que você já tem. Porque nós podemos sim modificar a paisagem árida da nossa sociedade, mas é um trabalho de formiguinha e que precisa começar em nós. Então eu preciso vibrar muito amor para a minha família, para estruturá-la no sentimento bom. Eu preciso compreender
que já se faz tarde na nossa existência. E lembrando Paulo, não vamos trazer o sofrimento de volta. Não vamos trazer as lembranças amargas do passado, porque o livro dos Espíritos, ele fala assim que toda vez que nós trazemos o passado para o presente, ele é presente. O que passou, passou. Vamos começar agora. Então vamos encontrar na obra de Humberto de Campos a história que mostra esse amor de Jesus, esse amor ágape. Quando Jesus, no momento da crucificação, onde passado alguns instantes, percebe que ele pende a cabeça, e na narrativa maravilhosa de Humberto de Campos, ele diz que uma legião de anjos viera para realmente trazer o bálsamo ao mestre. Ele diz que anjos da consolação, da harmonia, da ternura, todos estavam presentes. E por último descia um anjo com um olhar ansioso, mas esse anjo ele era diferente dos outros, ele via só. E ao se aproximar de Jesus, diz que ele se enlevou e colocou então o ouvido nos lábios do mestre. E Jesus lhe sussurrou algumas palavras. E aí nós paramos aqui. E ficamos imaginando o que será que Jesus falara. Mas Humberto de Campos, ele diz que depois desse sussurro, o anjo chora. E aí a emoção vem mais forte, porque o que Jesus fora capaz de falar a um anjo para que ele chorasse naquele momento tão doloroso? E o anjo, então, sai apressadamente, enxugando as lágrimas, e fora nas regiões infernais socorrer Judas, que acabara de suicidar. Esse era o pedido do mestre. Então é o amor, se preocupando com o outro. Pediu ao anjo que fosse socorrer o amigo que havia se suicidado. Então, é muito amor de lição para nós. E nós não podemos mais manter a nossa posição de endurecidos. Mas amemos verdadeiramente, como nos ensina Simão Pedro, no livro Antologia Mediúnica do Natal. Humberto de Campos diz que Simão Pedro atingira os 80 anos. E naquele período, após o incêndio de Roma, Nero trava ali uma perseguição a todos os cristãos. Simão Pedro é detido e levado ao cárcere. Passado um tempo, ele será então martirizado. Naquele momento, então, da narrativa, Simão Pedro é arrancado do cárcere e começa a caminhar naquela via. E as pessoas que sabiam da bondade de Simão, do trabalho gigantesco que ele realizara, começou um pequeno cortejo a segui-lo. Eram homens, eram mulheres, eram crianças que buscavam a mão do apóstolo para o último beijo, para o último aceno. E dentre as pessoas e os soldados que acompanhavam aquela caravana, existia um soldado chamado Sertório Aniceto. Sertório, vendo aquele clima de reverência que se formou em torno de Simão, começou a ironizá-lo, xingá-lo, dizendo impropérios, para que não se registrasse aquele momento de elevação para o apóstolo. Chamava Simão de velho sujo, imundo, de bruxo, e as pessoas continuou a segui-lo. No momento onde ele ia ser realmente colocado na cruz, Simão percebeu que mais do que nunca o seu coração falava da saudade do mestre, de como ele lembrava os idos da Galileia, o período em Cafarnaum, as pescas, as pessoas, e o coração parecia não mais caber no peito de tanta saudade. Ele quase não se detinha mais naquela paisagem sofrida, quando percebeu que ia ser colocado na cruz. Ele então pediu para os soldados romanos, dizendo assim: quanto a morrer, não tem problema nenhum, mas por favor, me coloque de cabeça para baixo, pois eu não sou digno de morrer como meu mestre.
Os soldados, então, atendendo ao pedido de Simão Pedro, assim o fizeram. E o dia já ia alto, quando percebeu que Simão não morria. O soldado, então, Sertório Aniceto, agastado com aquele clima de reverência, lançou mão de uma grande pedra e lançou na cabeça de Simão Pedro. Ele, então, percebe o corpo tombando. Imediatamente percebe ali os despojos e se sente leve, sente sereno e tranquilo, quando percebe uma grande luz se formando perto dele. Ele percebe que essa luz ganha forma e é Jesus que vem para retirá-lo daquela situação. Ele faz menção de beijar o chão onde Jesus passava, e o mestre assim não o permitiu. Envolveu-o como uma criança frágil e levou-o para as paragens no mundo espiritual. Passado um tempo, Simão já estava estabelecido. Depois de alguns passeios com Jesus, Jesus vem anunciar uma nova separação. Mas Simão diz: Senhor, uma nova separação meu coração não suporta. Permita que eu vá contigo, Senhor. Jesus lhe mostra uma pequena região obscura e diz: Simão, é para lá que eu vou. Existem muitos gemidos de dor, Simão, muitas almas que clamam por mim. E apontou o planeta Terra. Eis que então Jesus, acompanhado de Simão, vem à nossa querida Terra. Era um período de Natal e todos os corações cristãos estavam nas catatumbas, ali reunidos, lembrando da Boa Nova. Simão sente uma emoção tão grande e naquele momento diz para Jesus: Senhor, eu quero amar os meus irmãos de humanidade, eu quero muito ajudar cada um desses sofredores aqui. Quando Jesus lhe toca nos ombros e diz: Simão, alguém chama por ti. Nesse momento ele olha ao longe e percebe o velho soldado romano Sertório Aniceto, envelhecido pelo tempo, trazendo nos braços um filho ardente em febre, próximo da morte. Ele percebe que o soldado romano se ajoelha no túmulo de Simão e começa uma oração. Nesse momento, Jesus toca no ombro de Simão para que ele socorra aquele irmão. Simão aproxima, estende sua mão na cabeça do velho soldado e estende também na cabeça do filho. E imediatamente o magnetismo envolve aquelas criaturas e o menino, tocado pela mão daquele apóstolo do Cristo, começa a dizer: papai, eu estou bem, papai, eu sinto a vida vibrando em mim. Naquele momento o soldado começa a chorar, porque percebe que a mão do velho Simão Pedro ali estava presente. Para Sertório Aniceto, uma nova vida começava. Para o soldado e também para Simão, o apóstolo de Jesus. Sabia que a caminhada seria longa. E nós ficamos aqui, então, meditando na grandiosidade do amor em nossas vidas. Queremos essa noite não apenas falar das expressões do amor, mas queremos deixar o nosso recado aos corações que amam, que possam realmente aprender que é necessário modificar a maneira de sentir, é necessário amar mais, é necessário trazer para o nosso dia a dia a alegria de viver, é necessário trazer para dentro do lar a ternura, o afeto, a compreensão. Não vamos trazer novamente o sofrimento para o presente. Esqueçamos tudo aquilo que nos faz mal. Aprendemos com Jesus que é manso, que é amor, a amarmos também sem exigir. Amemos as pessoas tal qual elas nos apresentam. Amemos as pessoas sem exigir, porque o dia recomeça
E o que vamos fazer com tanto amor em potencial que temos? Aprendamos com o Cristo que é necessário nos transformar em criaturas úteis na economia do nosso planeta que está tão carente de amor. Pensemos que talvez a nossa contribuição na vida do nosso próximo seja o único ato de afeto que ele vai encontrar num período de aridez muito grande. Então sejamos nós a amar, a perdoar, a querer bem, a pacificar, para que num futuro não muito distante possamos realmente entender o que é esse amor que Jesus nos revelou e nos ensinou. Amemos sem demora e que Ele assim atenda às nossas rogativas para que potencialize o nosso amor. Amemos sempre. Muita paz e que Jesus nos conceda sempre muita vida e muita alegria para continuar no nosso caminho redentor. Que assim seja. Busquemos então a meditação neste momento, na esteira das palavras cristãs que emolduram todo o universo, dos ensinamentos